dia. Bom dia. Obrigado. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês. Amém? Amém. Convido você a abrir sua Bíblia. Dá no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 2. Se você não achar o livro de Zacarias, vai até o Novo Testamento, no livro de Mateus. Volte um livro, vai ser de Malaquias. Volte mais um, você vai achar Zacarias. Zacarias, capítulo 2. Mas antes de lermos, vamos fazer uma oração? Vamos clamar pelo Senhor? Ó grande Deus, amado Pai, no nome de Jesus eu peço ao Senhor para que o Senhor revele a nós a Tua palavra, a porção que o Senhor tem a nós nesse momento. Fala com o Teu povo, fortaleça o Teu povo nessa manhã, nesse dia tão abençoado, consagrado a Ti que é o sábado. Senhor, peço ao Senhor para que o Senhor coloque um guarda na minha boca, para que eu venha falar apenas aquilo que o Senhor ministrar. Que o Senhor me desvazie de mim mesmo e derrama o Teu Santo Espírito em mim e na congregação e em todas as pessoas que estão vendo essa pregação ou escutando. Que o Senhor esteja no controle, no nome de Jesus. Amém. Malaquias 2, versos Zacarias 2, 6. O contexto bíblico de Zacarias, o 2 desse versículo 6, o reino Medo e Persas já tinham conquistado Babilônia e tinha passado muito tempo. O rei Ciro já tinha morrido, aí foi instituído o rei de Dario. E Dario fez uma proclamação falando assim, que os judeus pudessem sair do reino de Babilônia e retornar para Jerusalém. Só que aconteceu algo aqui. Poucas pessoas voltaram para Jerusalém. E o pessoal, os judeus, continuavam em Babilônia, no reino dos medos e dos persas. Passados 20 anos, Deus deu uma determinação através de Zacarias para o povo: volte para a terra. Deus deu uma segunda oportunidade para os judeus saírem de Babilônia. No versículo 6 diz: saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Então Deus diz para a gente fugir, para eles fugirem da terra do norte. Nós sabemos que a terra do norte era Babilônia. Verso 2: escapa tu, ó Sião. 7, desculpa. Escapa tu, ó Sião, ó povo de Deus, que habitas com a filha de Babilônia. Então aqui, o Zacarias mais uma vez exorta: saia de Babilônia, fuja de Babilônia, povo meu. Aqui nós entendemos uma misericórdia de Deus, porque Deus é a segunda vez que fala para o povo: sai de Babilônia. 20 anos atrás, Deus tinha dado uma ordem, e agora tinha passado nesse contexto 20 anos e Deus de novo. Por que será? Porque a palavra diz que Deus conhece o fim desde o princípio. Será que Deus não conhecia algo que ia acontecer à nação de Israel, ao povo judeu? Como que Deus é misericordioso na minha e na sua vida? Quantas vezes erramos no mesmo lugar e Deus nos perdoa 1, 2, 3 vezes, ou até mais? Quantas vezes Deus nos chama ao arrependimento
Senhor nos chama ao arrependimento verdadeiro, a confessarmos. Isso é amor. Isso é misericórdia. É Deus falando: eu quero ter uma intimidade com vocês. Versículo 8 de Zacarias 2: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Deus tem ciúmes de você, Deus te ama, porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, sobre as nações, as iníquas nações, e serão um despojo para os seus servos, e vos sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Agora eu convido você a olhar na nota de rodapé, que está aí, ó, em negrito, 2, 6 ao 9. Acharam? Bem pequenininho. Um apelo pouco atendido. Como é triste contemplar que esse apelo tocante teve tão pouca resposta. Será que é algo diferente ao nosso tempo? Deus chamando esse povo: sai de Babilônia e volte para casa. E Deus tantas vezes já te convocou, ou te chamou e você negligenciou. Ou você conhece algumas pessoas aí fora que Deus já chamou e que as pessoas se deram de honra a Deus? Tivesse esse pedido de fuga de Babilônia sido atendido, quão diferente poderia ter sido a condição dos judeus nos tempos difíceis de Mardoqueu e Ester? Se esse povo se atentasse à palavra de Deus, as aflições que eles sofreram no tempo de Ester, no tempo de Mardoqueu, como conhecemos a história, eles não tinham sofrido. Mas eu e você, muitas vezes, passamos por dificuldades, por não receber o conselho de Deus, porque Deus nos chama, Deus quer nos aconselhar, e nós viramos de ombro para Deus. Nós queremos as coisas do nosso jeito. E aconteceu uma situação na minha vida. Para quem conhece a minha história, eu trabalho numa empresa de medicamentos, e vendas é um mês pelo outro, né? E esse mês foi um mês difícil, como outubro, acho que foi para muitos assim que trabalham com vendas, né? E aconteceu algo, eu falei assim: nossa, esse mês foi tão difícil. Vendo a minha ideia, eu vou arrumar outro serviço. E apareceu uma oportunidade, e eu comecei a pedir para o Senhor: Senhor, eu estou descontente, por vários motivos. E Deus não me respondeu, Deus não me falou nada que eu entendi, então eu tenho que ficar quieto. Só que eu queria fazer do meu jeito. Eu falei assim: vou arrumar uma segunda pasta, eu vou vender os meus medicamentos, eu sou registrado. Só que eu falei: eu vou arrumar outra pasta, eu vou arrumar outro emprego junto com o meu. O que eu não posso vender, eu vou vender na outra empresa. Isso é certo? Isso não é certo. Eu quis fazer as coisas do meu jeito. O que aconteceu depois disso? Teve vários burburinhos entre os vendedores de medicamento. Eu nem comecei a vender, e as pessoas já estavam sabendo que eu estava nessa nova empresa. Olha a confusão. Aonde eu fui arrumar essa confusão? Foi algo desnecessário na minha vida. De repente, um amigo meu conversando, ele falou assim: Marcelo, você está em tal empresa? Eu falei assim: vixe, já estão sabendo. Eu não efetuei uma venda, e o pessoal já estava sabendo que eu estava em outra pasta. Eu falei, naquele momento, eu falei assim: é cilada do diabo. Final de contas, mandei uma mensagem para o outro supervisor dessa empresa. Eu falei assim: você me desculpa, eu fui precipitado, eu não tinha que ter pego essa pasta, você me perdoa por ter te prejudicado também. Final de contas, onde eu quero chegar? Eu não precisava estar passando por esse tipo de aflição. E talvez o seu caso seja diferente do meu. Talvez você está enroscado em dívidas
Porque você entrou em financiamentos onde não era para ter entrado. E agora tem que arrumar essas situações. No meu caso, eu mandei uma mensagem para o rapaz: me perdoa, eu não posso pegar isso, essa segunda pasta. Foi nesse tempo, como os israelitas, os judeus, se eles tivessem escutado a voz de Deus e falado: vou voltar para Jerusalém, eles não tinham passado por as aflições que eles passaram no tempo de Esther. Continuação. Os propósitos do Senhor para o seu povo sempre foram os mesmos. Ele deseja conceder aos filhos dos homens as riquezas de uma herança eterna. Onde nós estamos buscando as riquezas? É nessa vida? Seu reino é um reino eterno. Quando aqueles que escolherem tornar-se súditos obedientes do Altíssimo, porém finalmente salvos no reino da glória, o propósito de Deus para a humanidade terá sido cumprido. Quando o povo de Deus obedecer ao Senhor, os propósitos de Deus vai ter sido se cumprido. E quais são os propósitos de Deus na minha e na sua vida? Salvação. É salvação. Deus não tem prazer na morte do injusto. Deus quer que todos se arrependam. Deus quer que você e eu se arrependam. E isso precisa do clamor. E muitas vezes somos levados ao extremo das coisas que acontecem, as coisas difíceis, é para acordarmos, é para despertarmos do nosso sono. Porque pensamos que as coisas nunca iriam acontecer a nós, as dificuldades nunca vão chegar a nós. Esse é o nosso pensamento. Estamos ainda nós estamos parados na nossa zona de conforto. E realmente Deus precisa mexer o doce com a gente. Para quê? Para caminharmos. Porque quando está tudo bem, nós acomodamos. Esse é um fato nas nossas vidas. Agora vamos lá no livro de Esther. Vai até o livro de Salmos, volta o livro, Jó e Esther. E o título da mensagem é: Jejum e oração move o favor de Deus. E nós vamos ver na vida do Mardoqueu e da Esther como que Deus mudou a maldição em bênção. Porque buscaram o Senhor, porque jejuaram, porque oraram ao Senhor. Esther, capítulo 2, verso 20. Aqui a Esther já é constituída rainha no lugar da rainha Vaste. Então ela já é rainha nesse contexto bíblico, tá? No verso 20, amém? No decorrer do texto, vamos ler que Mardoqueu sempre estava às portas do palácio, ao portão do palácio. Então, alguns estudos que eu estava vendo, ele provavelmente ele era um oficial do governo persa, tá? Provavelmente, por estar diante do palácio, diante dos portões do palácio, amém? 20. Esther ainda não tinha declarado a sua parentela, nem o seu povo, conforme Mardoqueu lhe havia ordenado, pois Esther cumpriu o mandamento de Mardoqueu, como quando estava sendo criada por ele. Então a rainha Esther, ela não falou sua parentela, ela escutou o conselho do seu primo, porque o Mardoqueu era primo de Esther, e ele era mais velho. Aí eu faço uma pergunta aos jovens da igreja: você tem obedecido os seus pais? A Esther obedeceu o seu primo, uma pessoa mais velha. Quando alguém te exorta,
Você, jovem, você aceita seus professores de escola? Os seus pais, quando te disciplinam, é para o seu bem. Se você não aceita, isso é orgulho. E Deus rejeita os orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes. Se você quer alcançar altos voos no reino de Deus, temos que obedecer. O seu pai, a sua mãe, é uma autoridade na sua vida. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava no portão do rei, dois dos camareiros do rei, Bigtã e Teres, daqueles que guardavam a porta, ficaram irados e procuravam lançar mão sobre o rei Assuero. E isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Então você guarda essa informação, que o Mardoqueu estava no templo, à porta do templo, e chegou uma informação a ele, que duas pessoas queriam matar o rei. Aí eu faço uma pergunta: quando vem uma informação a você, o que você faz? O que você faz? Você ora pelo irmão? Você ora pelos seus irmãos da sua família de sangue? Pelos seus amigos de escola? Quando chega uma informação, o que você faz com essa informação? Deus tem colocado informações todos os dias nas minhas e nas suas vidas, no nosso contexto de trabalho, vida familiar. Mas o que nós temos feito? Fala do mal das pessoas, maledicência. Foi pregado um vídeo no Telegram sobre maledicência. Eu convido todos a verem. Temos que ter cuidado com a nossa língua. Temos que ter cuidado com aquilo que pensamos das outras pessoas. É vigiar. Agora vai para o 3, capítulo 3, versículo 1. Então aqui, essa informação chegou a Esther, porque o Mardoqueu levou, e essas pessoas foram presas e foram enforcadas. No 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, o filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então aqui, o rei Assuero, ele chama uma pessoa de sua confiança e o exalta, e coloca ele numa posição acima de todos. Ele era abaixo, esse Amã, ele era abaixo apenas do rei Assuero. 2. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei curvaram-se e reverenciaram Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. Por que será que o Mardoqueu não se curvou diante do Amã? Porque ele conhecia Deus. Porque ele conhecia a lei do Senhor. Porque ele conhecia que ele tinha que se dobrar diante de Deus apenas. O que você tem feito com a lei do Senhor? Você conhece? E na prática? Tem praticado? O Mardoqueu sabia da idolatria. E o Mardoqueu se ajoelhava só diante de Deus. Deus tem nos despertado para a lei. O que você tem feito nos dias de sábado? Como tem sido o seu sábado depois da igreja? O que você tem feito? Então, os servos do rei, que estavam no portão do rei, disseram a Mardoqueu:
Por que transgride tu o mandamento do rei? Tendo eles falado com ele dia após dia, e não lhes dando eles ouvidos, referiram a Amã, para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Então, essa informação, o Mardoqueu ele não se inclinava diante de Amã. Só que tinha os fofoqueiros de plantões. O que aconteceu? Falaram assim para o Amã: Amã, o Mardoqueu não se encurva diante de ti. E o que aconteceu? O Amã começou a enxergar, começou a ver a vida do Mardoqueu. E realmente, que ele não se prostrava. A palavra diz que ele é assim: eu sou judeu, quer dizer, eu tenho a minha própria crença. Eu creio no Deus dos céus e da terra, o Criador. Eu não posso me ajoelhar diante de uma criatura. E sim, eu me encurvo diante do Criador. Temos que ter cuidado com o que falamos. Temos que ter cuidado. Muito cuidado. Sim. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem lhe fazia reverência, então Amã ficou cheio de ira. Ele viu. E ele considerou escárnio colocar as mãos somente sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Porquanto Amã buscou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Assuero. Então aqui eles já não queriam mais destruir o Amã. Ele queria destruir o povo do Mardoqueu, me desculpa. O Amã não queria destruir apenas o Mardoqueu, mas ele queria destruir o povo judeu. E agora? Circunstâncias vêm. É uma dificuldade. Eles não precisavam ter passado por essa situação, mas por causa da desobediência, por querer os prazeres desse mundo, o diabo se levantou contra eles. Mais para frente nós vamos ver um decreto de morte. E aí, nesse decreto de morte? Esse decreto de morte falava para matar pais, mãe, filhos, senhoras, senhores, nenéns. Era difícil, mas por uma escolha errada. Por não ter saído de Babilônia, eles teriam que sofrer essa angústia de espírito. Agora vamos lá para o versículo 9. Desculpa, vamos ler o 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo, em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos. Tampouco guardam eles a lei do rei, porquanto não é de proveito para o rei tolerá-los. Irmãos, os crentes, o povo de Deus, são fiéis às autoridades constituídas no mundo. A diferença é que quando essa lei vem de encontro, esses homens fazem leis contrárias à palavra de Deus. Aí sim o povo, os crentes têm que se levantar, de se posicionar, de falar que eu não como Mardoqueu, eu não sou idólatra, eu não me encurvo diante de imagens, de homens. Nós respeitamos as leis do país, mas quando vem de encontro com a nossa crença, aí temos que nos posicionar, assim como foi Mardoqueu, mas a força do Senhor. No versículo 9: se aprouver ao rei que seja escrito que
que eles podem ser destruídos, eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio, para trazê-los às tesourarias do rei. Então eu vou determinar que os judeus sejam mortos. Olha a nota de rodapé, fazendo um favor. Volta na página anterior. Está lá, um símbolo do futuro. Acharam? Um símbolo do futuro. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Se atenta. Nós vamos passar por esse tipo de aflição, por esses tempos difíceis como os judeus passaram. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja vem no pequeno grupo de guardadores do sábado, um Mardoqueu à porta. As pessoas, o mundo aí fora, vê você como um Mardoqueu? Uma pessoa que ama a lei do Senhor? Uma pessoa que obedece os 10 mandamentos? Como que as pessoas enxergam você, crente? Ou você é apenas mais um? A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. A reverência é minha e sua. Nós não precisamos falar da lei, apenas nos comportando, as pessoas vão ver a diferença. As pessoas vão ver e falar assim, ó, eles são guardadores do sábado, o dia do Senhor. Mas é postura. Vem muitas indagações, vão vir perseguições, como muitos já sofreram aqui, mas nós estamos do lado vitorioso. Nós estamos do lado do Senhor, e nós temos que ser um Mardoqueu dessa geração, de não se inclinar diante de Babilônia, de não se inclinar diante dos reis, dos ídolos dessa terra. De quem você tem medo? Você tem medo do quê? Faça uma reflexão na sua vida. Qual é o seu medo? Seja forte e corajoso. Igual o irmão falou sobre fé. O que precisamos desenvolver realmente é a nossa fé. É uma fé viva, alicerçada, não apenas no conhecimento parcial de Deus, mas é uma fé em prática. É todos os dias colocando essa fé em ação. Para vencermos o mundo, irmãos, é só com fé. E a fé, ela vem por ouvir a palavra, e vem também pela busca. Tem buscado alimentar a sua fé? Como está a leitura? Irmãos, estamos na evangelização, os livros. Você já leu o livro? Se alguém te confrontar sobre tal página, sobre tal capítulo que fala dos reformadores da fé, você vai saber responder? Os livros não estão apenas para as outras pessoas, mas eu e você, nós precisamos estudar esses livros. É uma riqueza. É a terceira vez que eu tenho lido esse livro, parece que agora está dando mais entendimento. É um desafio. Como que você vai pregar algo aí fora se você não vive, se você não sabe? Oportunidades temos todos os dias de falar de Deus para as pessoas, ou de mostrar que somos diferentes através das nossas posturas. Ou você continua mesmo, ou você continua o mesmo. Continuando lá embaixo. Quando
Jesus deixar o Santíssimo. Jesus deixar o Santíssimo? Que doutrina que é essa? Poucas pessoas respondem santuário. Você sabe que é um santuário no céu? E a Bíblia diz, quando Jesus deixar o Santíssimo, aonde se encontra essa profecia? Jesus entrou no Santíssimo lá no céu. Em que ano? Eu não escutei. 1844. Vamos colocar em prática, é isso, 1844. Mas a palavra diz que ele vai deixar o Santíssimo. Aonde se encontra essa profecia? Daniel, das 2.300 tardes e manhãs. Então nós temos que estudar essas profecias. São atuais. São atuais. Nós vamos ver o que vai acontecer quando Jesus sair do Santíssimo, do lugar do Santo dos Santos. Vamos de novo lá. Quando Jesus deixar o Santíssimo, seu Espírito refreador, então o Espírito de Jesus faz o que? Ele refreia as iniquidades, as obras do mal, certo? Será retirado dos governantes e do povo. Serão deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas, por conselho e direção de Satanás, leis que, se não fossem abreviado o tempo, nenhuma carne se salvaria. Vi os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um impresso espalhado nas diferentes partes da terra, um decreto, eu vi em diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade. Então vai dar um decreto para ter liberdade, para depois de certo tempo matar os santos, a menos dos que renunciassem à fé estranha. Porque se você guarda o sábado, a sua fé é estranha ao mundo. Porque o mundo guarda que dia? O domingo. Mas eu te declaro, se você guardar o sábado, se você desejar as leis do Senhor, Deus tem muito para você, Deus tem muito para mim. Amém. É que nós colocamos limites na obra de Deus. Nós colocamos limites. Nós achamos, Deus, o Senhor não pode interferir aqui. O Senhor não tem força. Meu Jesus, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer muito mais daquilo que sabemos pedindo ou pensando. Ele faz mais. Mas precisamos o quê? Fé. Desenvolver fé. É uma fé em ação. É uma fé, a fé que vai mover o coração de Deus. Lá no finalzinho, renunciassem à fé estranha, abandonasse o sábado e guardasse o primeiro dia da semana. Aí cabe a você, se nesse decreto de morte você vai negar Deus. Posto que um decreto geral, agora é um decreto geral, haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto. Então as pessoas vão se antecipar ao decreto para matar o povo de Deus. E antes do tempo especificado, se esforçam para tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar por meio dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. Amém? Amém. Sobrenatural. Oh Deus, se isso estivesse no nosso entendimento, no nosso coração, Aumenta a nossa fé. se isso estivesse realmente cravado no nosso coração, que Deus nos ama, que Ele está nos proteger todos os dias, como que seria diferente? Alguns são assaltados ao fugirem das cidades
e vilas. Mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos, sob a forma de guerreiros. Amém. Talvez perdemos casas, lugar para orar nesse final de tempos, como diz aqui, que vão ser assaltados na cidade, nas vilas. Mas Deus está com você, Deus está comigo. E Ele vai cumprir a promessa, porque Ele sempre cumpre a promessa. Emmanuel. E esses dias, escutamos a promessa que Deus renovou o pacto dele conosco, Amém. de 144 mil. Olha tanto amor. Comece a enxergar o amor de Deus nisso. Os 144 mil Cristos nessa terra, que vão servir dentro do santuário lá no céu. Olha que coisa magnífica. Mas para servirmos lá no céu, nós precisamos servir aqui na terra. Precisamos servir aqui. Aqui é um preparo para as coisas sagradas do céu. Está disposto? Dificuldades vêm, claro que vêm. Percas acontecem. Mas Deus não vai te desamparar, você nem a mim, porque Ele é fiel. Vira a página. Vamos continuar lendo. Diz assim, ó: se Judá tivesse obedecido à ordem de Deus e saído de Babilônia, essas circunstâncias teriam sido evitadas. Como é triste contemplar que esse apelo tocante teve tão pouca resposta, como diz lá em Zacarias. Se esse pedido de fuga de Babilônia tivesse sido atendido, quão diferente poderia ter sido a condição dos judeus nos tempos difíceis de Mardoqueu e Ester. Os propósitos do Senhor para o seu povo sempre foram os mesmos. Ele deseja conceder aos filhos dos homens as riquezas de uma herança eterna. Seu reino é o reino eterno. Quando aqueles que escolherem se tornar súditos, obedientes do Altíssimo, foram finalmente salvos do reino da glória. O propósito de Deus para a humanidade será cumprido. É a mesma palavra lá de Zacarias. É a mesma observância. Por que repetir? Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Irmãos, nós não sabemos o que vamos encontrar a partir do ano que vem. Um novo governo, se assim for. O nosso foco tem que estar em Deus. Se prepare. Agora vai para o capítulo 4. Então essa informação, esse decreto de morte chegou até os judeus. No capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu percebeu tudo que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinzas, e saiu para o meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. E chegou bem na frente do portão do rei, porque ninguém poderia entrar no portão do rei vestido com pano de saco. E em cada província, onde quer que o mandamento do rei e o seu decreto chegavam, havia um grande lamento entre os judeus, e jejum, choro, lamúrias, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinzas. Se coloque agora nessa situação. O que você faria? O que você faria? O decreto chegou até a mim, até você, até o povo de Deus. O que você faria? O Mardoqueu clamou, chorou, vestiu-se de pano de saco. O que você faria numa situação dessa? Você tem jejuado pelos seus filhos? Você tem jejuado, você tem clamado misericórdia ao Senhor pela sua família? Irmãos, nós não é luxo nosso vacilarmos mais.
E eu vacilo em algumas circunstâncias ainda. Eu vou dar um exemplo. Eu jejuo 2 vezes na semana. A palavra diz que a mão direita faz, esse ainda não precisa ficar sabendo. Eu só quero falar por causa do meu testemunho. Eu jejuo 2 vezes na semana. E essa semana, na quarta, no meu dia de jejum, eu falei assim, comecei o jejum, falei assim, nossa Senhor, estou com um sentimento meio ruim na boca, meio amargo, não sei. Eu achei uma desculpa para quebrar o jejum. Eu estou sendo sincero, talvez você também faça desse jeito, talvez não é desse jeito você. Talvez você estaria em algum lugar no seu dia de jejum e fale assim, eu vou comer um pão de queijo, vou tomar um cafezinho. Aprenda com os erros dos outros. Não é tempo mais de vacilarmos. Eu vacilei, mas eu confessei a Deus e deixei. E eu fui agraciado por Deus com a cura. É um testemunho para te encorajar, de falar assim, realmente nós podemos cair. O irmão já trouxe sobre o sábado. O irmão trouxe aqui e falou assim, eu não vou cair mais no dia de sábado. Foi e caiu. E nós caímos. O que basta a nós é a graça de Deus. É a graça. Não deixe o diabo te acusar. Você caiu, é hora de se levantar. Você errou, você pecou, se ajoelha e peça perdão. Até quando vai ficar nessa lástima? Olhando apenas para si mesmo e falar, tudo acontece só comigo. É mentira. O povo de Deus sofre perseguição. O povo de Deus sofre circunstâncias difíceis, sim. Mas a glória da segunda casa será maior que a primeira. É o que nós precisamos crer. Estamos no tempo de perdão, tempo de graça. E o que você tem feito com esse tempo? É tempo de conhecer o Senhor. Assim como Jó diz, Senhor, antes eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor por contigo andar. O Jó estava conhecendo o Senhor, depois das provações, depois das dificuldades, depois da lepra, ele começou a enxergar o Senhor. E você, tem enxergado o Senhor? Vamos agora para o versículo 13. Aqui Esther o Mardoqueu já tinha avisado a Esther sobre o que estava acontecendo, sobre esse decreto de morte, não esquecendo que a Esther era judia. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que estando na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus. Porque tinha um decreto, esse decreto, quem pudesse chegar diante do rei, é só quem ele estendia o cetro. E fazia 30 dias que ele não chamava a Esther. E se ela aparecesse diante do rei, tinha uma ordem de que ela poderia ser morta. E o Mardoqueu fala: Esther, você tem que agir. Você tem que fazer algo. E não imagines você, porque só você vai ficar por ser judia. Você vai ser morta também. O decreto é para todos. 14. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Olha o Mardoqueu, um homem de fé. Ele fala assim: pois se de todo te calares, de outra parte se levantará socorro e livramento. Ele sabia que Deus, se ela se calasse, Deus ia prover outra maneira. Porque o nosso Deus, ele não fica limitado a uma circunstância. Nós que limitamos o agir de Deus. E ele fala: Esther, quem sabe você não foi levantada para esse tempo. O Mardoqueu, o primo de Esther, deu coragem a ela. E você tem dado coragem ao seu irmão, ao seu marido, ao seu esposo, a seus filhos? Ou você já determina fracasso na vida deles? Seja um Mardoqueu, levanta, encoraja,
sua família. Encoraja. Seja um Mardoqueu na vida dos seus filhos, da sua família. Não se cale diante de circunstâncias. Clame. 15. Então, Ester mandou que eles retornassem a Mardoqueu essa resposta: vai, reúna todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereça eu. Assim Mardoqueu seguiu o seu caminho e fez segundo tudo que Ester lhe havia ordenado. A Ester entendeu. É espiritual. É guerra espiritual. O tempo que nós temos vivido é guerra espiritual. E nós não vamos vencer essa guerra espiritual 10 minutos de oração. Nós não vamos vencer essa guerra espiritual se não jejuarmos. Nós não vamos vencer essa guerra espiritual se levantarmos 8 horas da manhã e tivermos que entrar 9 horas no trabalho. Foi ensinado um pouco mais a nós na quarta-feira sobre a armadura do cristão. E aí, tem que ser revestido com a armadura? Como diz Dona Eunice, é tempo de guerra. É tempo de guerra. E a Ester entendeu o recado. Você está preocupado com sua zona de conforto? A Ester se colocou na brecha. Jejua por mim. Jejua, que eu vou diante do rei. É onde a administração entra. O título da pregação: jejum e oração move o favor de Deus. Quer mudar a sorte da sua família? Jejua e ora. Quer ver seus filhos transformados? Jejua e ora. Jejua e ora. Capítulo 6 agora nós vamos. Não vamos pular o 5, que é o banquete da rainha Ester, porque ela chama o rei e o Amã para um banquete. Nesse contexto bíblico aqui, o rei recebeu ela, escutou as ordens dela, né, a direção dela. Se você quiser um pouco mais se aprofundar, é bem interessante o livro de Ester. Agora vamos no 6. 1. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E ele ordenou para trazer um livro dos registros das crônicas que foi lido diante do rei. Meu Deus, coisa tremenda. O rei não conseguiu dormir porque ele esqueceu de tomar o alprazolam. É isso? Quem despertou o rei? Deus. Eles jejuaram, eles clamaram, e Deus agiu. Ele perdeu o sono. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda na continuação da história. 2. Então, ele mandou trazer os registros das crônicas para que esse eunuco que servia a ele lesse para ele. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigdan e Teres, 2 dos camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. Então ele achou as crônicas, ele achou o livro, e estava escrito Mardoqueu. Vocês lembram, no começo, no capítulo 2, que o Mardoqueu tinha falado para a rainha Ester que tinha uma conspiração contra o rei? Foi declarado uma ata. E o rei achou. E falou da vida do Mardoqueu. 3. E o rei disse: que honra e dignidade tem feito a Mardoqueu por isso?
Então disseram os servos do rei que ministravam a ele: não há nada feito para ele. Não foi feito nada para o Mardoqueu. O Mardoqueu falou, livrou a vida do Senhor, rei, mas a gente não fez nenhum tipo de reverência, nós não demos nada para o Mardoqueu. Mas, irmãos, Deus nunca se esquece do seu povo. Deus nunca esquece do seu povo. Vai para o versículo 10. Aqui já estava decretado o decreto de morte. E o rei tomou um conselho com Amã e falou assim: Amã, o que eu posso fazer por uma pessoa que eu quero honrá-la? E o Amã já dá umas ideias a ele, mas o Amã pensou que era para ele, a honra ia ser para ele. Eu não estou dando as informações, senão vai ficar muito grande a administração, tá? Estou pegando os pontos mais assim, essenciais que Deus colocou no meu coração, mas estude a vida de Esther. É a nossa atualidade. No 10. Então o rei disse a Amã: apressa-te e toma as vestes e o cavalo como disseste, e faz assim a um judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada fale de tudo que falaste. Então tomou Amã as vestes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Deus é tremendo, né? Deus mudou aqui realmente uma maldição em bênção. Um homem que estava sendo decretado à morte, como os judeus, de repente Deus levanta ele em posição de honra. Quem faz isso é apenas Deus. Como Mardoqueu foi fiel, nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus. Precisamos, dia após dia, clamar a ajuda do Senhor, para que possamos viver nesses dias que são maus. No versículo 12: e Mardoqueu retornou ao portão do rei. Já Amã apressou-se para sua casa triste e com sua cabeça coberta. O diabo aqui foi desmascarado. Aqui o reino de Deus teve vitória. A igreja, São Judeus, teve vitória. E nós somos o povo vitorioso, amém? Agora vamos para o capítulo 7. Amã executado. 10. Desculpa, 8. Então o rei retornou no jardim do palácio para o local do banquete de vinho. Aqui Esther já tinha desmascarado os planos de Amã. E Amã estava caindo sobre o leito em que estava Esther, suplicando. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Amã. E Arbona, um dos camareiros, disse diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, o que havia falado bem para o rei, está junto à casa de Amã. Então o rei disse: enforcai-o nele, enforcai-o nela. Assim eles enforcaram Amã na força que ele havia preparado para Mardoqueu. Então foi a ira do rei pacificada. Olha que coisa tremenda. Deus mudou a maldição em bênção. Tem alguém conspirando contra você? Deus é a sua justiça. Não tente fazer você a justiça, mas confie no Senhor. Apresente as suas causas diante do Senhor. Não apresente as suas lamúrias, as suas lamentações, mas vai diante do trono do Senhor.
e apresenta situações que estão desfavoráveis a você. Deus é o seu juiz, Deus é o meu juiz, e Ele quer julgar a nossa causa com verdade e retidão. Não espere nada nesse mundo, não espere as pessoas olharem para você e te elogiar. O mundo jaz do maligno, mas o que nós precisamos é nos apegar com Deus, porque assim seremos cada vez mais fortificados na graça do nosso Deus. Agora, para terminarmos, vai no capítulo 8, o 15 e o 17. No subtítulo está: Esther salva os judeus. Então quer dizer que depois da morte de Amã, cavaleiros foram mandados pelo rei em todas as províncias, revogando o edito real. O edito real tinha dito que eles tinham que ser mortos, mas o rei revogou esse decreto. E no versículo 15 diz: E Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais de azul e branco, e com uma grande coroa de ouro, e com uma vestimenta de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã regozijou-se e alegrou-se. Os judeus tinham luz e alegria, e regozijo e honra. Por que eles tinham isso? Porque Deus proveu libertação. Deus trouxe cura ao seu povo. E em toda a província e em toda a cidade, aonde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos do povo da terra se tornaram judeus, porque o medo dos judeus lhes sobreveio. Irmãos, que coisa tremenda! As pessoas, as outras nações que estavam no reino dos medos e dos persas, se converteram ao judaísmo, porque eles viram quão grandes coisas Deus fez ao seu povo. Deus tem feito grandes coisas na minha e na sua vida, eu tenho certeza. Coisas grandes. E nós precisamos falar desse amor. Nós precisamos testificar desse amor. E o nosso clamor, a nossa próxima música é te conhecer e prosseguir em te conhecer. O que nós precisamos é conhecer mais o Senhor. Ele tem muito para nos revelar. Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Não pense você que você já conheceu tudo de Deus. Uma pessoa pode ter 70, 80 anos no caminho do Senhor ali, ó. Mesmo assim, não conheceu tudo de Deus. A sabedoria é progressiva. Não deixe o inimigo minar a sua fé, mas lute. Faça a diferença nesse tempo. Faça a diferença dentro da sua escola. Você não precisa apenas pregar, falar de Jesus, mas viva Jesus. Se as pessoas falam besteira, não fale você besteira. Se as pessoas falam, não posso fazer isso, comece a ter o temor de Deus na sua vida. Se as pessoas namoram na juventude, você não precisa namorar. Use o conselho de Deus. Deus é o melhor para mim e para você, mas são as nossas decisões que nos levam ao afastamento de Deus. O que nos leva a sofrer nessa vida muitas vezes são as nossas escolhas, porque nós não queremos buscar conselhos no braço do Pai. Se você tem dúvida em alguma situação, peça ao Senhor auxílio, ajuda. Não tome decisões precipitadas. Você não precisa estar sofrendo por pensamentos
ou por algo que você fez de errado, peça perdão ao Senhor. Realmente é um tempo de busca, de falar para o Senhor: Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais profundo, eu quero experimentar esse amor, eu quero experimentar esse amor. Fala para o Senhor, talvez: Senhor, eu estou tão longe dos teus caminhos, eu estou tão longe, eu não consigo sentir esse amor. Mas seja sincero: Senhor, eu preciso, e o que eu mais desejo na minha vida é te conhecer, é agradar o Senhor nas minhas ações.